telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, iniciando nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, nós vamos conferir agora as manchetes dos principais jornais do país, iniciando pela capa do jornal O Globo, que traz como principal manchete tragédia no Sul. Após chuvas, Rio Grande do Sul terá onda de frio intenso. Queda de temperatura pode dificultar resgates. Já são 75 mortos. O desastre ambiental provocado pelas chuvas no Rio Grande do Sul pode se intensificar nesta semana. O estado aguarda queda de temperatura de até 10 graus Celsius, aumentando o risco de hipotermia de pessoas isoladas pelos alagamentos e dificultando as condições para resgates. Mais de 840 mil moradores foram afetados pela tragédia. 75 morreram, 116 mil foram desalojadas e 18 mil estão desabrigados. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou que 70% da capital está sem abastecimento de água. Ontem, o presidente Lula voltou ao estado, desta vez acompanhado por 13 ministros e pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao lado do governador Eduardo Leite, Lula prometeu que a União vai recuperar as estradas estaduais e elaborar um plano de prevenção de tragédias. Para a retomada, setor naval espera mais crédito e licitações. O governo estuda criar nova política de incentivos para um mercado que empregava 82 mil pessoas há 10 anos. Hoje são 26 mil. Crise começou em 2014 após os casos de corrupção na Petrobras revelados pela Lava Jato. Candidatos não viram comunicado oficial e foram a provas do CNU. Concurso Nacional Unificado foi adiado na sexta-feira. Nova data só será anunciada quando a situação no Rio Grande do Sul estiver normalizada. Deputados e senadores disputam verbas de emendas de comissão. A ala do Senado defende que a maior fatia dos 3,6 bilhões liberados do corte da União deve compensar a verba menor da Casa. Câmara argumenta ter mais representantes. Milei repete Menem e constrói relações próximas com os Estados Unidos. A Argentina se alinha com os Estados Unidos em matérias como segurança, defesa e inteligência, informa a correspondente Janaína Figueiredo. Netanyahu decreta fim da transmissão do Al Jazeera em Israel. Rede de notícias do Catar é acusada de praticar agenda anti-Israel e responde chamando alegações de caluniosas. Mas um cessar-fogo foi rechaçado no fim de semana. A relação entre o alto número de cesáreas no país e os planos de saúde. Quase 60% dos partos no Brasil são por cesariana. A OMS recomenda 15%. Como planos pagam o mesmo valor de um parto normal, médicos preferem prática mais rápida. Alô, alô Madonna, aquele abraço. A apresentação de Madonna, que reuniu 1,6 milhão de fãs em Copacabana, ecoou na mídia global, principalmente por atrações especiais presentes no Rio. Houve participações das cantoras Anitta e Pablo Vittar, escola de samba infantil e adereços com as cores do Brasil. O prefeito carioca, Eduardo Paes, assinou com a possibilidade de mais mega shows em maio, mês de celebrar a mais incrível cidade de todas as cidades. E, por fim, desde fevereiro, bloqueio em rodovia isola cidades vizinhas. Ainda não há data para a reabertura do principal acesso entre Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin, fechado após chuvas. O impacto para os moradores é imenso. Oceli, quais são os destaques do estado de São Paulo? A capa do Estadão, Lorena, é ainda a questão do desastre climático no Rio Grande do Sul. Esta foto, vocês podem ver, é em Canoas. Moradores de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, são resgatados em barcos. Baixa do nível da enchente deve ser lenta. Olha aí a situação. E a manchete principal do jornal é também sobre o mesmo assunto. Prejuízo público e privado recorrente. Desastres naturais custaram ao Brasil mais de 105 bilhões de reais em um ano. No Rio Grande do Sul, a prioridade é resgatar os desabrigados. Desastres naturais causaram prejuízo de 105,4 bilhões de reais ao Brasil no ano passado. O levantamento
é da Confederação Nacional de Municípios, com base em dados estaduais e municipais repassados ao governo federal. O Sul teve 33% dos decretos de emergência, seguido pelo Nordeste, com 29,8%. A agricultura foi o setor mais afetado, com prejuízo de 53,6 bilhões de reais. Imerso em sua última catástrofe climática, que já deixou 78 mortos, 105 desaparecidos, 80 mil desalojados e milhões sem água e luz, o Rio Grande do Sul espera ajuda. Os três poderes executivo, legislativo e judiciário, estudam um pacote de socorro com liberação de recursos fora das limitações fiscais, renegociação da dívida do Estado e liberação de emendas parlamentares já autorizadas no orçamento. O Estado e os municípios poderiam ainda aumentar despesas além de sua arrecadação. Ainda destaque da capa do Estadão, Lorena, é o Poder Judiciário. Corregedor do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, manda investigar supersalários no Tribunal de Justiça de Rondônia. Colisão com morte. Motorista afirma que bateu o Porsche sóbrio, mas não explica os 156 km por hora. Investimento: comprar, reformar e revender imóvel rende até 30%. E ainda destaque na capa do jornal é a aposta do Brasil: carro híbrido ganha força com crise dos elétricos. Falta de incentivo e estrutura para recarregar barram avanço dos elétricos em países desenvolvidos. Em alta no Brasil, o híbrido destrava 120 bilhões de reais em investimento. 19,3 mil carros elétricos foram vendidos no país em 2023, apenas 0,9% do total. Tem uma entrevista com o ex-presidente do Banco do Brasil, o Hermínio Fraga, que diz: do ponto de vista fiscal, o país deveria ter sido rebaixado pela agência Moody's. E por último, o destaque é a estreia do filme com a atriz Anne Hathaway sobre um par romântico fora do padrão. Lorena. Bom, então vamos conferir agora os destaques da capa da Folha de São Paulo, que traz como sua foto principal uma foto feita por drone que mostra o centro de Porto Alegre alagado em decorrência das fortes chuvas que atingem a região, na pior tragédia climática já observada no Rio Grande do Sul. A principal manchete fala sobre ensino integral melhora aprendizado em São Paulo. Ganhos são de 35% em matemática e 26% em português no Fundamental 2. O ensino em tempo integral aumentou em 35% o aprendizado de matemática e em 26% de língua portuguesa dos alunos do 6º ao 9º ano da rede pública de São Paulo. Os dados referentes ao período que vai de 2013 até 2019 fazem parte de uma pesquisa obtida pela Folha. O trabalho utilizou as notas dos estudantes no SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, prova aplicada pelo governo paulista. Foi comparado o desempenho ao final do Fundamental 1, 5º ano, e no último ano do Fundamental 2. Mortes no Rio Grande do Sul vão a 78. Lula promete ação para o clima. O Rio Grande do Sul chegou ontem à marca de 78 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região ao longo dos últimos dias. O presidente Lula voltou ao estado e afirmou que vai destravar obstáculos da burocracia para garantir socorro às vítimas. Prometeu também ações de longo prazo contra impactos do clima. Governo quer rever regras para fundos de pensão.
O governo discute mudanças nas regras para os fundos de pensão, com o objetivo de dar mais flexibilidade aos gestores em casos de déficit temporários e na alocação de recursos para investimentos. Eventuais alterações terão impacto sobre entidades fechadas, incluindo os 3 maiores fundos do país: o Prev do Banco do Brasil, o Petros da Petrobras e o Funcef da Caixa. Na Ilustrada, cantora exigiu que Globo transmitisse seu show com um atraso de 12 minutos. Isso sobre o show da Madonna que aconteceu ontem. César Luiz Menotti, técnico da Argentina, campeã de 1968, morreu aos 85 anos. E perdão, o meu equívoco o show da Madonna aconteceu no sábado. Ataque do Hamas reduz chances de cessar fogo. O exército de Israel anunciou o fechamento da passagem de Kerem Shalom, que dá acesso ao sul da faixa de Gaza e por onde passa a ajuda humanitária depois de o local sofrer ataques com foguetes lançados pelo Hamas. A principal foto também traz sobre o show da Madonna. Madonna entre Pablo Vittar e Anitta, com as quais dividiu o palco em show para 1,6 milhão de pessoas no Rio no sábado, dia 4. As 3 estiveram em festa de Luciano Huck. E por fim, Rui Costa recebe um prefeito da Bahia a cada 2 dias úteis. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, recebeu neste ano um prefeito da Bahia a cada 2 dias úteis, no momento em que o governo petista enfrenta críticas por deficiência na articulação. Costa coordena ações do Executivo e está à frente do novo PAC. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Capa do jornal cearense O Povo, Lorena. O destaque é uma pesquisa sobre o trabalho da mulher em 2024, uma pesquisa internacional, dizendo que pioram as condições de trabalho para as mulheres. 24% dizem que lidam com clientes que já as assediaram ou as fizeram se sentir desconfortáveis. 49% dizem estar preocupadas com a segurança delas no trabalho ou no trajeto de ida e volta ao trabalho. E 56% das brasileiras pertencentes ao grupo étnicos vivem níveis de estresse maiores do que há um ano. Ainda destaque no jornal O Povo essa foto feita pelo fotógrafo da Presidência da República, que anda diretamente com o presidente Lula, o Ricardo Stucker, é da orla portuária de Porto Alegre. Essa região aqui é a área do porto da capital do Rio Grande do Sul, dizendo que mais de 200 municípios decretam calamidade pública no Rio Grande do Sul. Capital sofre com chuvas. Ainda destaque da página do jornal O Povo, tem uma reportagem, extras transformam ganhos de servidores em super salários no Ceará. Na área de esportes, Ceará tenta vencer a primeira na Série B hoje contra o CRB, no Presidente Vargas, no estádio Presidente Vargas PV, aqui em Fortaleza. Política, eleições em Fortaleza, com cenário definido, conversas entre partidos avançam. E por último, no caderno Vida e Arte, é o Vermelho Monet, novo filme de Alder Gomes, explora o universo das artes plásticas. Então vamos conferir a capa do Correio Brasiliense, que traz como um dos destaques concurso unificado. O governo avalia data em agosto. Após anunciar o adiamento do certame em razão dos temporais no Rio Grande do Sul, o Ministério da Gestão e Inovação analisa questões de logística e locais das provas. Cerca de 80 mil inscritos fariam o Enem dos concursos na região atingida pelos temporais. Os desafios do metrô. Natália Carvalho sofre com a precariedade do transporte no Distrito Federal. Especialistas alertam que, apesar dos benefícios, a expansão do sistema exige uma infraestrutura muito cara. A volta do som democrático. Rafael Araújo levou a família para curtir os shows do projeto Eixão do Jazz ontem. Em clima de piquenique, os brasilienses se encantaram com as atrações musicais. E a principal manchete do Correio Brasiliense hoje também é sobre a tragédia que afeta o Rio Grande do Sul.
Mobilização crescente para socorrer gaúchos. Representantes dos 3 poderes da República estiveram ontem em Porto Alegre para ver de perto a extensão da catástrofe provocada pelas chuvas e definir ações relevantes no socorro às vítimas e na reconstrução do Estado. A cúpula do Executivo, do Legislativo e do Judiciário se comprometeu a trabalhar na elaboração de um orçamento de guerra, capaz de liberar recursos emergenciais ao Estado atingido pelas cheias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende se reunir hoje com líderes partidários a fim de avançar nas primeiras medidas. Em paralelo às ações das autoridades, é crescente a mobilização da sociedade no Brasil e no mundo em favor dos gaúchos. Em Roma, o Papa Francisco pediu oração para as vítimas. A principal foto da capa também mostra no bairro de Sarandi, em Porto Alegre, equipes de resgate e voluntários usando retroescavadeira e jet ski para salvar vítimas. Até agora, havendo 78 mortos. Governador faz apelo, não é hora de procurar culpados. E, por fim, artistas e influenciadores na campanha de solidariedade. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? Capa do Valor Econômico de hoje são destaques: mão de obra, ensino profissionalizante é saída para elevar produtividade e reduzir informalidade, diz Ricardo Henriques, da FDC, Fundação Dom Cabral. Mercado aquecido, as empresas de energia responderam por 1/3 das ofertas de debêntures em abril, uma captação de quase 11 bilhões de reais. Gestão, executivos do C-Level, como o CEO, o diretor executivo Fábio Roth, se adaptam ao modelo de trabalho presencial. A manchete do jornal: importação de carros chineses tem salto no primeiro trimestre deste ano, embarques somam 1,17 bilhão de dólares em antecipação ao aumento de imposto. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, articulam ações de socorro ao Rio Grande do Sul. Ontem à tarde, o representante dos 3 poderes, o presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e o vice-presidente do Supremo, o ministro Fachin, estiveram ontem visitando novamente a capital gaúcha. Temos aqui também uma entrevista com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela diz: não dá mais para trabalhar no varejo. Desvincular benefícios da Previdência, da política de valorização do salário mínimo e incluir o Fundeb no piso da educação entram na mira da ministra do Planejamento, Simone Tebet. E por último, é destaque da capa do jornal, são duas notas, Lorena. Primeira, maior parte do mercado vê corte mais fraco da Selic pelo Copom, né? E por último, construtoras de menor porte buscam capital. Bom, então agora, com o fim das capas, nós vamos conferir as páginas internas de cada jornal, iniciando pelas páginas internas do jornal O Globo, que traz em seus editoriais: racismo nas escolas é desafio para pais e educadores. Casos recentes em redutos da elite paulistana revelam dificuldades para lidar com o problema. O segundo editorial: morte de motorista de aplicativo expõe leniência com quem bebe e dirige. Condutor que provocou o acidente foi dispensado do teste do bafômetro, apesar de nítidos sinais de embriaguez. Na área de política, Câmara versus Senado. Disputa no Congresso põe em risco acordo do governo para manter veto sobre emendas. Reforma tributária mobiliza Bolsonaro nas redes. Ex-presidente faz postagens contra a proposta, algumas com desinformação sobre o tema, que ainda está na fase de debates da regulamentação do Congresso. Mensagens têm alcance maior do que as de Haddad. Em Minas Gerais, Zema trava queda de braço com forças de segurança. Governador ofereceu reajuste de 3,6% no salário, mas bombeiros e policiais exigem nova proposta de recomposição inflacionária para não entrar em greve. O frio depois da chuva.
com 75 mortos, Rio Grande do Sul terá de enfrentar agora queda de temperaturas. Universidades não recompõem verbas para obras. Apesar de ampliação desde o ano passado, valor de 799 milhões de reais em investimentos para o ensino superior federal em 2024, destinado a restaurações, campos ou equipamentos, está entre os menores das gestões petistas, mesmo com o PAC. Governo renova GLO no Rio e em São Paulo por mais um mês. Lula prorrogou presença de militares em portos e aeroportos do Rio e de São Paulo para encontrar solução definitiva. Na área sobre saúde, saga do parto. Taxa de cesárea segue em alta no país e planos de saúde são parte do problema. Na área de economia, à espera. Estaleiros buscam mais crédito para acelerar a retomada. Retomada passa por reabilitação e incentivos. Recuperação da atividade nos estaleiros deve contar com as mesmas empresas envolvidas na Lava Jato. Fragilidade financeira demanda melhoras estruturas de financiamento e meios para enfrentar a concorrência internacional, pedem agentes do setor. Desavisados vão ao CNU sem saber do adiamento. Candidatos foram a locais de prova e só souberam do cancelamento diante de portões fechados. Governo ainda estuda nova data. Fundo de investimento sustentável rende bem? Menos da metade dos que compram ações batem em Bovespa, mas cerca de 70% dos que optam por crédito superam CDI. E por fim, na área sobre o Rio de Janeiro, tão perto ou tão longe. Interdição de estrada isola o Paulo de Frontin de Paracambi e espalha prejuízos. Oceli, o que tem nas páginas internas do Estadão? A gente começa, Lorena, com a coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, que ela diz: governo Lula se divide sobre criar a autoridade climática em meio ao desastre no Rio Grande do Sul. Promessa de campanha do presidente Lula, a criação da autoridade climática, agora como parte da resposta à calamidade enfrentada pelo Rio Grande do Sul, divide o governo federal. Uma ala do PT avalia que o órgão deveria entrar num plano de prevenção a desastres naturais a ser anunciado pela ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Ministros, ouvidos pela coluna, porém, analisam a hipótese com cautela. O assunto sequer foi discutido na comitiva que esteve ontem em Porto Alegre. Auxiliares palacianos não veem chance de a autoridade climática prosperar no Congresso e temem mudanças que a medida poderia sofrer, apesar do clima de uma união nacional após as enchentes gaúchas. Em 2023, parlamentares agiram para desidratar a pasta de Marina, na medida provisória dos ministérios. Na página dos editoriais, o primeiro nós temos: Previdência já demanda uma nova reforma. Pressões demográficas aceleradas e políticas equivocadas adotadas pelo governo Lula apertam as contas públicas e devem antecipar a necessidade de ajustes nas aposentadorias. Segundo editorial, o alerta de Macron deve ser ouvido. Macron é o presidente da França. Sua advertência de um risco existencial triplo ante o expansionismo autocrático, as guerras comerciais e a erosão democrática serve não só à Europa, mas a todas as democracias. Nas páginas de artigo, nós temos aqui o primeiro do Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, o Roberto Liviano. Ele escreve: a imprensa se escandalizou com os anúncios do texto, pois é possível estarmos diante de uma expedição de pesca. A tradução é essa: diante de uma expedição de pesca. O segundo
artigo é do professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o anti-ocidentalismo, é Denis Lehrer Rosenfeld. O Ocidente voltou-se contra o Ocidente. A esquerda, e nesse caso a brasileira também, se cala diante de tão flagrantes contradições, escreve o filósofo. Na área de política, corregedor do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, manda investigar os supersalários do Tribunal de Justiça de Rondônia. Jornalista Carlos Andreasa estreia como colunista do Estadão. Candidatos nanicos inflam disputa em São Paulo sem tempo de propaganda. Israel fecha a TV árabe Al Jazeera, acordo com Hamas fica mais distante. Putin no Rio é risco para o Brasil. Protestos nas universidades americanas ajudam Trump. Desastres naturais custaram mais de 105 bilhões de reais ao país no ano passado. Cheia em Porto Alegre se estabiliza, mas a água levará dias para baixar. Exército resgata bebê de telhado em Lajeado. Motorista diz que bateu o carro Porsche sóbrio, mas não explica guiar a 156 km por hora dentro da cidade. Garimpo chegou a 80 mil pontos da Amazônia em 2022. Na área de esportes, mesmo com um jogador a mais, São Paulo sofre, mas derrota o Vitória. Estevão brilha, Palmeiras derrota Cuiabá e encerra jejum de vitórias. Santos pega o Guarani e quer voltar à liderança após intervalo de 9 dias. Face de Neandertal, que viveu há 75 mil anos, é revelada. Área de economia. Carros híbridos ganham força com crise mundial de elétricos. Optar por híbridos é estratégia menos turbulenta, dizem analistas. Luiz Carlos Trabuco escreve o valor da temperança. Brasil deveria ter sido rebaixado pela Moody's, diz Armínio Fraga. Reforma e revenda de imóvel rendem até 30%. A Demicon amplia presença no agro para ter em 5 anos 30% das vendas no setor. Com nova fábrica de 1,6 bilhão de reais, Cablin mira 24% do mercado. Com os concorrentes em crise, Magalu busca recuperar terreno. Bancos perdem espaço no crédito imobiliário, diz Pedro Deltro. Antônio Penteado Mendonça escreve uma solução simples, barata e eficiente. Excesso de anúncios faz consumidores desistirem de compras online. E por último, Lorena, é a capa do Caderno Cultura. Anne Hathaway desafia padrões. É um novo filme que estreia. O nome do filme é Uma Ideia de Você. E eu aqui acrescento que tem uma entrevista com o Gabriel Chalita. Ele vai lançar um livro. Ele diz: Papa Francisco é voz no mundo com poucos estadistas. Então vamos conferir as páginas internas da Folha de São Paulo, que trazem seus editoriais. Veto a populismo penal deveria ser mantido. Projeto que esvazia a saída temporária de presos contraria evidências, impõe novos custos ao sistema e nada faz pela área de segurança pública. O segundo editorial,
Biden e as universidades. Sob fogo da oposição ligada a Trump, o presidente é obrigado a se posicionar sobre onda de protestos. Na área de política, Rui Costa recebe um prefeito baiano a cada 2 dias úteis em meio à gestão criticada. Chefe da Casa Civil é braço direito de Lula e foi governador da Bahia. Os encontros ocorrem até mesmo em semanas de crise como a da Petrobras. O ministro Rui Costa recebeu neste ano um prefeito da Bahia a cada 2 dias úteis, abrindo espaço em sua agenda até para gestores de municípios com menos de 10 mil habitantes. Os encontros ocorrem no momento em que o governo Lula enfrenta críticas por falta de coordenação e falhas na articulação política. A falta de coordenação chegou a ser exposta pelo próprio presidente, que cobrou que os ministros parassem de anunciar novos projetos e executassem aqueles já lançados. O início do ano também foi marcado por disputas entre ministros, troca de farpas públicas, além de dificuldades medidas em pesquisas de popularidade. Também na área de política, Tarcísio abraça lema ideológico após ser alçado a herdeiro de Bolsonaro. Acenos recentes e repetição de Deus, Pátria e Família destoam da estratégia inicial do governador. Ex-presidente volta ao hospital em Manaus para tratamento de erisipela após agenda no Amazonas. TSE debate 3 temas sobre cassação de Moro. Valor, tempo e o que pode ser considerado gasto em pré-campanha estarão em discussão e análise no recurso da Corte. Na área sobre o mundo, Hamas ataca posto na fronteira, mata 3 e cessar-fogo fica distante. Israel fecha passagem de Kerem Shalom, usada para entrega de ajuda humanitária em Gaza. Na França, Xi fala em boas formas para resolver a Ucrânia. Próximo de Putin, líder chinês realiza a primeira viagem à Europa pós-pandemia. Favorito, direitista larga na frente no Panamá. Marco da integração europeia, Eurotúnel completa 30 anos. Na entrevista de hoje da Folha, uma entrevista com Anne Hidalgo. Paris será uma cidade feliz durante os Jogos, afirma a prefeita. No comando da capital francesa há 10 anos, dirigente diz ter aprendido a não terminar as obras do evento em cima da hora, após conversa com Eduardo Paes sobre o Rio em 2016. Na área de mercado, o governo prepara ajustes em fundos de pensão. O objetivo é flexibilizar a correção de déficits temporários e liberar investimentos. Regras foram endurecidas após Greenfield. Motoristas de aplicativos rechaçam o sindicato e pedem transparência. Projeto de lei para a categoria prevê piso, contribuição ao INSS e sindicalização. STF tira da Justiça do Trabalho ações de terceirização e uberização. Também na área sobre Agrofolha, agro aposta em mais energia limpa no campo. Motorizar etanol, biometano ou eletricidade estão entre as apostas das principais fabricantes para substituir o diesel. E por fim, na área sobre investimentos, cursos gratuitos dão noções em investimentos. Capacitações oferecem bases para quem quer começar a investir seu dinheiro e tem pouco conhecimento sobre o tema. Oceli, o que temos hoje no Povo? Nas páginas internas do jornal Povo, Lorena, a gente começa aqui pela coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza. Ele destaca na sua nota: cerco se fecha sobre a Enel no Ceará. A Enel é a empresa distribuidora de energia elétrica no estado do Ceará. E por que ele diz que o cerco se fecha? Porque na quarta-feira, dia 8, está sendo prometido o anúncio do relatório final da CPI, instalada na Assembleia Legislativa, para investigar possíveis abusos da Enel aqui no estado. E a outra questão a ser tratada esta semana, além da apresentação do relatório final da CPI, é que a Assembleia começa a analisar um projeto de lei, uma proposta do deputado Renato Roseno, que é do PSOL. Ele propõe que a população cearense seja ouvida através de um plebiscito sobre a continuidade ou não do contrato com a Enel. Esse projeto está sendo apresentado pela terceira vez. O deputado apresentou em 2016, não foi instalado, não foi nem para frente, apresentou a mesma proposta de realização de plebiscito em 2022, não foi para frente, a Assembleia desconsiderou e agora novamente
ele está apresentando esse pedido, essa proposta, para que um plebiscito sobre a continuidade do contrato da Enel ou não aqui no estado do Ceará. Também é destaque na página do jornal O Povo: Madonna supera Stones e faz show histórico em Copacabana no sábado. Dados revelam que a artista estadunidense fez um dos maiores shows de sua carreira no Rio de Janeiro. Madonna conseguiu atrair 1,6 milhão de pessoas para assistir o encerramento da Celebration Tour, né, que celebrou os 40 anos de carreira da artista. Temos também: as chuvas deixam 256 municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. O presidente Lula levou comitiva de ministros ao Rio Grande do Sul ontem, domingo. Esteve lá também Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, também estiveram, e ministro Fachin, do STF, estiveram também nessa visita à capital gaúcha. Temos também que o humorista Whindersson Nunes pede o estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, para realizar um show beneficente, após arrecadar mais de R$1 milhão em doações para as vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul. O humorista Whindersson Nunes pediu emprestado o estádio do tradicional time de futebol Vasco da Gama para realizar um show beneficente. Em Porto Alegre, socorristas vão de andar em andar em busca de moradores ilhados, e alguns resistem a sair de suas residências. Tragédia ambiental: os resgates chegam a quase 20 mil desabrigados. E aqui, na charge do Cleiton, os 3 mosqueteiros. O primeiro aqui é o Arthur Lira, o presidente Lula e o Rodrigo Pacheco, os 3 juntos nessa empreitada a favor do povo do Rio Grande do Sul. Nas páginas azuis é uma entrevista com a Ana Costa. Ela é vice-presidente de sustentabilidade da Natura. Ela diz que é hora da inovação regenerativa. Na reportagem especial: com penduricalhos, servidor no Ceará recebe mais de R$100 mil em um mês. É uma matéria mostrando, ele não cita nomes dos servidores, mas diz que servidores da EMATES, da Procuradoria do Estado, do Governo do Estado, a PGE, tem servidores ganhando líquido R$72 mil, ganhando R$103 mil. Mas não é só a nível de estado, não. Tem municípios também que tem servidores, né, ganhando acima do teto do servidor público, e aqui no estado do Ceará o nacional é R$44 mil, e aqui no estado do Ceará o teto é R$39.717 de salário. Ele cita a EMATES, tem um servidor rendimento bruto com R$102 mil, tem um servidor da ativa da Procuradoria Geral do Estado, a PGE, com salário bruto de R$111 mil, tem outro com R$89 mil mensais, tem outro com R$91 mil, e um total de 5 prefeituras são alvos de processos por conta de uma série de irregularidades nas folhas de pagamento. Também tem problemas de servidores ganhando acima do teto nas prefeituras de Iguatu, Tauá, Tamboril, Quixadá e Fortaleza. Essa é a manchete dessa reportagem especial sobre a folha de pagamento do Estado
e dessas 5 prefeituras no estado do Ceará. Ainda na área de política, Lula e Eduardo Leite discutem socorro ao Rio Grande do Sul, é nessa reunião de ontem à tarde. Revolucionárias, paralelos entre Joana d'Arc e a brasileira Maria Quitéria, livro Até que ponto a sociedade que proíbe de certa forma deseja a subversão feminina. É da autora do livro, deixa eu ver aqui o nome dela, é Isabelle Anchieta. Ela é socióloga, né, e faz esse paralelo entre, é até uma santa francesa, Joana d'Arc, e a brasileira Maria Quitéria. A federação, formada pelo PSOL e pela Rede, chega ao acordo e cenário eleitoral está praticamente definido, com 6 pré-candidaturas no governo para a Prefeitura de Fortaleza. Nesse acordo foi definido que o Técio será o pré-candidato da federação formada por PSOL e Rede. Ele será o pré-candidato, não é? E, portanto, até agora, são 6 os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. São eles o deputado federal André Fernandes, que é do PL, do Partido Liberal, o ex-deputado federal Capitão Wagner, ele é filiado à União Brasil. O outro pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o senador Eduardo Girão, que é filiado ao Partido Novo. O deputado estadual Evandro Leitão, que é filiado ao PT. O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, que é filiado ao PDT, e ele pretende disputar a reeleição. E, por último, o Técio Nunes, que é filiado ao PSOL, mas representando a federação, PSOL e Rede Sustentabilidade, também é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Continuando aqui na área de política, Evandro inicia diálogo com aliados sobre plano de governo. Ele deu essa declaração lá na solenidade da Medalha da Abolição. Na área de economia, assédio, saúde mental, economia do cuidado, as cargas das mulheres no mercado de trabalho, é uma pesquisa internacional. A Neila Fontinelli escreve na sua coluna: a gente quer apenas só comida? Pinto Martins é incluído em programa de Star Power. Festas juninas, ganho com direitos autorais poderia ser 25% maior. O Pier da Lagoa de Messejana volta a receber visitantes. Falta de escoamento de água no anfiteatro provoca acidentes. O jornalista Ricardo Moura pergunta: o que pode o município fazer na área da segurança pública? Ele é especialista nesse setor. Polícia prende outro suspeito pela morte de diretor de escola indígena no Ceará. E Reverência marca a 6ª corrida de carro de mão em Maranguape. O editorial do jornal O Povo trata sobre as lições da tragédia no Rio Grande do Sul. A capa do caderno de esporte é Série B para se recuperar. Ceará recebe CRB de Alagoas no estádio Presidente Vargas, aqui em Fortaleza, visando primeira vitória da Série B do Brasileiro. E por último, invencibilidade aumentada. Fortaleza, tricolor do PC, após empate contra o Corinthians, tem 11 jogos sem perder, sequência que não conseguia desde 2023. É com você, Lorena. Então agora vamos conferir as páginas do Correio Brasiliense, que traz na sua editoria de política Tragédia no Sul. Orçamento de guerra para diminuir o drama.
Lula leva representantes do Legislativo e do Judiciário para verem de perto um trecho da devastação causada pelas chuvas e transbordamentos. Diante da extensão do desastre, todos prometem empenho e rapidez na busca de soluções para a reconstrução. Também sobre a tragédia no Sul, Leite pede trégua na polarização. Diante de Lula, governador gaúcho exorta todos a deixarem de lado diferenças ideológicas e unirem forças contra o desastre. Saída da crise pelo orçamento. Parte da verba da União pode vir a ser carimbada para investimento em medidas que diminuam desastres como o gaúcho. Bolhas das redes afastam a realidade. Sobre o Congresso, PEC no rumo da hibernação. Proposta do Senado que restaurava o ganho do quinquênio para Judiciário e Ministério Público deve empacar devido à tragédia gaúcha. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirma: o estudo do impacto orçamentário para a União é de menos de 3 bilhões de reais, que é um valor inclusive inferior ao do fim dos supersalários do Judiciário e do Ministério Público. Sobre também a tragédia no Sul, voluntários mobilizam ações de resgate. Enchentes se alastram por 341 municípios gaúchos. Pelo menos 20 mil pessoas foram salvas com a ajuda de moradores que formam uma força-tarefa com canoas e jet skis. Ilhados, muitos ainda resistem em deixar suas casas. Famosos fazem campanha. Na área de economia, mercado aposta em corte de 0,25 ponto da Selic. Mudança na meta fiscal e o aumento das incertezas levam analistas a acreditar que o Banco Central será ainda mais cauteloso na condução da política monetária. Tendência é de redução no ritmo de queda dos juros para 10,50% ao ano. Alberto Ramos, economista do Goldman Sachs, fala que não descartamos um ou mais votos para um corte de 50 pontos base e um comunicado mais intolerante à inflação. Concurso unificado. Comitê da organização aguarda a normalização da situação do Rio Grande do Sul e deve se reunir nesta semana. O governo avalia nova data em agosto. Na área sobre o mundo, guerra no Oriente Médio. Troca de acusações e passagem fechada. Hamas deixa negociações sobre trégua e denuncia Israel por sabotar os esforços dos mediadores. Netanyahu se recusa a retirar as tropas e bloqueia a fronteira por onde a ajuda humanitária entra em Gaza. E, por fim, Premier suspende operações da Al Jazeera. O escritório da emissora em Ramallah, na Cisjordânia, foi ocupada. Oceli, o que temos hoje no Valor Econômico? No Valor Econômico, Lorena, o jornalista Alex Ribeiro escreve: mercado tem dúvidas sobre o grau de coesão do Copom. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, anunciam socorro a vítimas no Rio Grande do Sul. Preços de arroz e carnes podem subir. China acelera a venda de carro para evitar imposto. Veículos elétricos e híbridos dominam. Total é mais de 5 vezes maior que no primeiro trimestre de 2023. Fim de sistema de 1993 promete acelerar a entrada de importados no Brasil. Ministra Simone Tebet: desvinculação entre previdência e o salário mínimo entra na mira de Tebet. Ministra prepara cardápio de propostas para racionalizar gasto que ainda passa pela inclusão do Fundeb no piso da educação. Redução de gastos previdenciários tem 5 linhas de ação. País precisa investir em capital humano e crescer para diminuir informalidade. Ou o Brasil investe em educação ou terá de importar mão de obra, diz diretor da Fundação Dom Cabral. Para Marinho, bronca de Lula por 1º de maio fraco foi para as centrais sindicais. Ministro reclama que atas do Copom pouco discutem mercado de trabalho e diz que pleno emprego ser considerado risco inflacionário é uma imbecilidade. Ruralistas querem lei de reciprocidade ambiental. Eleitor religioso está mais criterioso, dizem especialistas.
apesar de saturação do uso político de igrejas em 2023, candidatos a prefeituras neste ano traçam estratégias para conquistar cristãos. Pauta conservadora alia católicos e evangélicos. Mercado agita pré-campanha em São Paulo. Empresas organizam encontros formais e informais com pré-candidatos à prefeitura da capital. Geopolítica assume papel maior na definição de redes de abastecimento. Como distinguir uma boa política industrial de uma má política industrial? Israel fecha a operação da TV Al Jazeera no país. Manchete do Valor Econômico. O editorial. País precisa se preparar para eventos climáticos extremos. É o alerta. O papel da credibilidade na política fiscal. Inteligência artificial para o sistema financeiro. Na área internacional, China se prepara para mais turbulência com os Estados Unidos se Trump voltar a presidir a Casa Branca. No caderno de empresas, sem crédito, incorporadoras pequenas e médias buscam capital para entregar obras. Presencial faz executivos do C-Level voltarem à cidade de origem. Como evitar a frustração das equipes com o retorno? Nova onda de recuperações judiciais afeta investidores. Coluna Versus vai cobrir as disputas corporativas. Marcas chinesas atingem 7% do mercado brasileiro. Nova campanha do Valor Econômico destaca a importância da assinatura. Como a Requite muda o jeito de vender produto de beleza. Para setor de carnes, desabastecimento no Rio Grande do Sul é inevitável. Ritmo mais lento das vendas de fertilizantes preocupa a indústria. AgriShow supera a feira AgriShow, supera as expectativas e projeta 13,6 bilhões de reais em negócios. Mercado vê ritmo menor de cortes da Selic pelo Copom. Incerteza em alta faz mercado ver potencial de descenso no Copom. Empresas de energia captam quase 11 bilhões de reais em debêntures. União entre distribuidores e assetes traz bons frutos. E por último, Lorena, é o capa do caderno Legislação. Estudo mostra que maioridade dos advogados, estudo mostra que maioria dos advogados ganha até R$ 6.600. Levantamento foi feito pela Fundação Getúlio Vargas a pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, e com o fim das principais manchetes, nós vamos agora com os comentários de Edson Silva.